Claro, é ainda a repercussão de uma das declarações ali do senador Omar Aziz na sessão de hoje, quando o senador Omar Aziz fez uma referência à questão da militarização do Ministério da Saúde em algumas ações ali, então, daqueles que passaram, inclusive, então, ele está se referindo ali quando ele fez a citação, e foi uma citação que meio foi generalista, né? Ela foi uma citação infeliz, sem dúvida, tinha que pontuar, mas era, claro, sobre Eduardo Pazuello, general 3 estrelas da ativa do Exército, né? E também os outros coronéis. A gente está ouvindo o coronel toda hora nessa história, né? Coronel Elcio Franco, Coronel Blanco, Almirante para cá, a gente está vendo isso. E aí a referência de Omar Aziz é para 2 questões que até o Fernando Molica outro dia pontuou aqui no Expresso, né? A questão de negociação de vacina com militar e com religiosos. Isso não tem lógica, né? Tem alguma coisa estranha no Ministério da Saúde, foi o que apontou, então, também hoje o presidente da CPI, Omar Aziz, aí teve uma reação fortíssima agora do ministro Braga Neto ali colocando um posicionamento em relação, né, às Forças Armadas. Renata, me perdoe, te interrompi naquele momento, mas é isso, a gente fica de olho ali na tela para ver se tem alguma manifestação sobre a pergunta da noite. Roberto Dias sairá em que momento? Vai pagar fiança? Não vai? Ali da delegacia da Polícia Legislativa do Senado, em que circunstância? Como é que essa história vai ter um desfecho? Renata? Não, Mona, foi perfeito, porque eu estava fazendo referência justamente ao clima no plenário. A gente precisa acompanhar mesmo o que está acontecendo lá. A gente viu ali várias figurinhas repetidas nessa imagem, não só o senador Omar Aziz, mas vários senadores que estavam na comissão ali em pé, dialogando com o presidente do Senado. São 2 temas que estão, então, mobilizando e deixando esses ânimos ainda nesse estado a essa hora da noite. Sim. Primeira é a prisão, sim, de Roberto Dias. A gente viu que teve um racha na comissão nesse momento. Exato. Decisão do presidente Omar Aziz, que não encontrou respaldo em todos os membros ali do seu grupo, do que a gente chama de G7, e teve uma reação imediata dos governistas, que correram, então, para falar com o presidente do Senado numa tentativa de reverter essa prisão. O outro tema é esse que você trouxe agora, uma reação. Então, a gente está falando, esse é um tema de dentro do Senado. O outro é a reação que veio do governo, do ministro da Defesa, Walter Braga Neto, junto com todos os comandantes da Força, num ato contra declarações dadas hoje pelo presidente da CPI. Sim. Uma nota num tom bem acima, dizendo que as Forças Armadas não aceitarão qualquer ataque, não dizendo então o que é não aceitar, mas colocando nesses termos. Eles estão reagindo a uma declaração do presidente da CPI, Omar Aziz, que em determinado momento hoje disse que havia muito tempo que o Brasil não via membros do lado podre das Forças Armadas envolvidos com falcatrua dentro do governo. Foi essa a reação. E aí o senador Omar Aziz, no plenário, estava cobrando, inclusive, uma reação institucional do Senado para esse caso, porque o que a gente viu foi uma reação do ministro da Defesa, presidentes das forças, numa nota que foi compartilhada pelo presidente Jair Bolsonaro e por outros ministros. Então, a gente está falando de uma confusão de dentro do Senado, Mona, mas também no momento de uma nova crise entre os poderes. Sem dúvida. Muito bem pontuado, Renata. E até então eu vou mostrar mais uma vez então a nota e trazer os detalhes dessa nota. Nota então do Ministério da Defesa, para vocês entenderem o estranhamento então nesse momento de poderes importantes, de divisões que podem sim reverberar muito mais daqui para frente. É o seguinte, vamos lá. Ministro de Estado da Defesa e os comandantes da Marinha, então, do Brasil, do Exército Brasileiro e da Força Aérea Brasileira repudiam veementemente as declarações do presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito, senador Omar Aziz, no dia 7 de julho, hoje de 2021, desrespeitando, então, as Forças Armadas e generalizando esquemas de corrupção. Essa narrativa afastada dos fatos,
ainda diz a nota, atinge as Forças Armadas de forma vil e leviana, tratando-se de uma acusação grave, infundada e, sobretudo, irresponsável. Ainda na nota, a Marinha do Brasil, o Exército Brasileiro e a Força Aérea Brasileira são instituições pertencentes ao povo brasileiro e que gozam de elevada credibilidade junto à nossa sociedade conquistada ao longo dos séculos. Por fim, as Forças Armadas do Brasil, ciosas de se constituírem fator essencial da estabilidade do país, pautam-se pela fiel observância da lei e, acima de tudo, pelo equilíbrio, ponderação e comprometidas, desde o início da pandemia da Covid-19, em preservar e salvar vidas. As Forças Armadas não aceitarão qualquer ataque leviano às instituições que defendem a democracia e a liberdade do povo brasileiro.